Uma economia gigantesca, maior que a do Japão. Se fosse um país, seria o quarto maior produto interno bruto do planeta. Nesse cenário ensolarado da Califórnia, se desenvolve um confronto entre manifestantes contra a política anti-imigração do presidente Donald Trump e as forças militares enviadas por ele. Embaixador José Vicente de Sá Pimentel, nos ajude a entender esse enredo. Deixa eu primeiro tentar contextualizar um pouco o que é a Califórnia. A Califórnia é um melting pot, é um caldeirão de culturas. Tem gente do mundo inteiro ali, né? Claro que mexicanos, centro-americanos, brasileiros. Você tem cerca de 90 mil a 100 mil brasileiros ali, metade disso na área da grande Los Angeles, né? E é um reduto do liberalismo. Liberalismo, no sentido americano, não é o mesmo que a gente utiliza no Brasil, né? Lá, um liberal é o que a gente chamaria de progressista. A gente que é mais voltada, digamos, tem mais uma sensibilidade de esquerda e certamente completamente diferente dos eleitores de Trump, né? Sobretudo esse pessoal do MAGA. Então, há esse primeiro ponto. E, agora, ao mesmo tempo, a Califórnia é hoje, a economia da Califórnia, se fosse um país à parte, seria a quarta maior economia do mundo. Passou recentemente o Japão. Então, é um imenso exemplo de sucesso daquilo que o Trump vive dizendo que é o fracasso, é o que está levando o fracasso para toda a América, né? E ele quer fazer a América grande de novo, a Califórnia cada vez maior, tá? A quarta maior economia do mundo. Então tem esse ponto inicial. E ele estava esperando há muito tempo criar um choque, né, com algum governador com capacidade eleitoral, né? E ele estava procurando isso e encontrou no Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, um personagem muito interessante. E ele começa, então, a fazer o que ele faz quase sempre nessas mesmas circunstâncias. Ele faz uma demonstração de força, né? E ele testa os limites da autoridade presidencial nessa coisa. E ele começa a dizer as coisas de sempre. Ele diz que o Gavin Newsom é um bom sujeito, ele gosta dele até, mas é um incompetente total. O camarada não conseguiria bloquear as multidões violentas, os insurrecionistas que iam tocar fogo em Los Angeles, iam acabar. Se ele não entrasse, mandasse a Guarda Nacional, ele, enfim, Los Angeles ia queimar. Queimar como queimou, por exemplo, como teve todo aquele problema em 1992, quando o George Bush, né, o Bush pai, mandou a Guarda Nacional justamente para tentar enfrentar aqueles problemas que derivaram daquele episódio com Rodney King, que era um motorista que foi agredido pela polícia de Los Angeles e deu aquela complicação imensa, né? Mas naquele momento, o Bush pai tinha a concordância com o Pete Wilson, que era o governador da época. Agora, há uma situação profundamente diferente, porque o Gavin Newsom diz que é inútil mandar, não presta para nada essas tropas que o Trump tá mandando, porque ele tem a situação sob controle. E hoje, na verdade, a cidade de Los Angeles amanheceu tranquila. Mas aí o Trump vai dizer sempre que está tranquila porque justamente ele estava mandando a Guarda Nacional, não é mesmo? Embaixador, e estaria o presidente Donald Trump tentando fazer deste momento na Califórnia uma versão dos liberais contra a invasão do Capitólio no 6 de janeiro, quando o presidente Donald Trump contestou o resultado das eleições em que foi derrotado por Joe Biden? Agora, é uma coisa interessante de ver, né? O Trump, no domingo,
quando começaram as manifestações em partes de Los Angeles. Los Angeles é imensa, né? Aquilo assim muito localizado, aí ele, na ficha, mobilizou 2.000 reservistas, né, da Guarda Nacional, mandou para Los Angeles. Na segunda-feira ele determinou que dobrassem aquelas tropas e ameaçou mandar mais 700, um batalhão, né, de Marines, 700 Marines para Los Angeles. E você tinha visto nada parecido desde 1992. Juridicamente, o problema é muito complicado, porque eles têm esse sistema da common law, né, e é diferente do nosso sistema. Nosso sistema está tudo na Constituição. No caso deles, há uma lei de 1807 que permitiria que o presidente mandasse tropas, mesmo contra a opinião do governador. Então, tudo isso vai ser muito discutido, mas a Suprema Corte é favorável ao Trump, né? O fato é que, quando você olha assim, é uma diferença imensa do que aconteceu no 6 de janeiro, né? Aquilo ali, quer dizer, quando o Trump diz que não perdeu as eleições, etc., e ele incita aquela multidão a entrar no Capitólio, você teve coisas terríveis, você teve mortes, você teve coisas realmente... E ele diz que não, aquilo ali foi tranquilo. Aquilo poderia ter sido um caso para mandar a Guarda Nacional, para segurar aquele negócio, porque era na capital dos Estados Unidos. Ah, não, a diferença é imensa, né? No caso, a Califórnia, quer dizer, o que houve, pelo menos até agora, foi uma coisa numa escala muito menor, né? E ele manda essa quantidade de tropas. A prefeita de Los Angeles teve uma frase que eu achei muito boa, né? Ela disse que essas tropas todas são uma solução à procura de um problema. Não tem grande problema nenhum, né? E o Gavin Newsom é o personagem disso daí, quer dizer, como é que ele vai sair dessa grande confusão? Porque o Trump vai fazer 1000 entrevistas, vai dizer que se não fosse ele, Los Angeles ia pegar fogo. E para o americano do meio do país, né? Enfim, eu fui um bolsista do American Field Service no interior dos Estados Unidos, em Missouri. Lá, eles nunca tinham visto, eles viam pouquíssimos estrangeiros. Os estrangeiros que eles conheciam eram exatamente nós, que éramos 5 bolsistas do EFS, os que vieram antes e os que vieram depois. Quer dizer, havia muito pouca interação com o que é de fora dos Estados Unidos. Os americanos não precisam de se preocupar com moeda estrangeira. Quando eles viajam, levam dólar, que é a moeda mundial. Não precisam se preocupar com línguas, porque todo mundo tenta entender o inglês deles. Então, sabe, a interlocução deles com o mundo exterior é muito, muito pequena. E a Califórnia tem essa aura de ser um reduto de esquerdistas, né? Porque, enfim, você tem coisas como a indústria cinematográfica, você tem iranianos, você tem árabes. A Beça, em Beverly Hills, está cheio de árabes, iranianos também, cheios de dinheiro, que estão lá, enfim. Você tem gente do mundo inteiro, e você tem o Silicon Valley, você tem uma economia super adiantada e conectada com o mundo inteiro, né? Recebendo contatos diretos com a Ásia. Enfim, a Califórnia é uma plataforma política que pode ser muito importante para um camarada como o Gavin Newsom, que é um político que certamente tem aspirações à presidência. E o Trump está querendo cortar a asa do Newsom, assim como ele quer cortar a asa de todo mundo que nem de longe apareça como uma ameaça a seu poder.
e ele utiliza todos os meios possíveis e imaginários para isso. Esse foi mais uma Opinião Internacional. Obrigado pela sua audiência.